Então, pessoal, vamos continuar nossos estudos, né? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre, vou estudar o módulo 7, círculo trigonométrico e árco. Nessa aula, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico, tanto faz, beleza? A gente vai falar sobre os seus elementos e tal. A gente vai falar sobre arcos côngruos, sobre a expressão geral de um arco. A gente vai falar também sobre, a gente vai definir as funções seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico, beleza? E a gente vai falar um pouco também sobre equações trigonométricas, para na próxima aula a gente já entrar em funções trigonométricas, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, antes de falar de círculo trigonométrico, a gente vai relembrar o que são arcos. Bom, pessoal, relembrando de arco, a gente viu lá na parte de geometria que a gente estudou, que a medida de um arco é igual à medida do ângulo central referente a esse arco. Então, como nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho um arco AB, tá vendo? O arco AB mede alfa. O arco AB, ele vai ter a mesma medida do ângulo central que o compreende. Qual o ângulo central que compreende o arco AB? É o ângulo AOB. Então, se AB, o arco AB mede alfa, o ângulo AOB, que compreende o arco AB, também vai ter também medida alfa, beleza? Bom, pessoal, aqui quando a gente vai trabalhar no círculo trigonométrico, a gente tanto pode trabalhar com ângulos, quanto em radianos. Pessoal, radiano é a unidade de medida cujo comprimento do arco, ou seja, a distância desse arco aqui, ó, de A até B, é igual ao raio da circunferência. Então, pessoal, o arco AB, cuja medida é igual ao raio da própria circunferência, isso vai ser referente a 1 radiano. Ok? Bom, pessoal, como 1 radiano é igual a R, a gente sabe que o comprimento da circunferência é igual a 2πr, beleza? Então, se o comprimento é igual a 2πr, quando eu passo para radiano, o comprimento da circunferência, em vez de ser 2πr, passa a ser 2π radiano, 2π rad. Ok? E, assim, além disso, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 360 graus. O comprimento total é equivalente a 360 graus. Ok? Então, 360 graus é igual a 2π radianos. Beleza? Então, se 360 vale 2π, aqui, pessoal, a gente não vai ficar falando toda hora. Algum exemplo, 2π rad, π rad, π sobre 3 rad. A gente vai falar 2π, π sobre 3, π sobre 6 e assim sucessivamente. Então, se 360 é igual a 2π, ou seja, o comprimento total, meia volta da circunferência, o que é 180 graus, vai equivaler a π radiano. Beleza? E aqui, pessoal, a gente vai fazer um acordo. Quando a gente não escrever a unidade de medida do arco ou do ângulo, um problema que vocês tiverem, fica acordado que a unidade de medida que a gente vai utilizar vai ser o radiano, beleza? Então, pessoal, se você quiser, por exemplo, 60 graus. 60 graus, achou que a resposta é 60 graus. Aí você vai converter 60 graus para radiano, beleza? Como é que a gente faz? Semelhante isso aqui, ó. Se eu quiser converter 72 graus em radianos, 360 é igual a 2π, beleza? Então, quer dizer que 1 grau, beleza? Eu divido tudo aqui por 360, ó, 1 grau é igual a π sobre 180. Então, 72 vai ser 72π sobre 180, que simplificando vai dar 2π sobre 5. Se for 60 graus, pessoal, então isso aqui vai ser 60π sobre 180. 60π sobre 180, 60 sobre 180, eu simplifico por 60, vai dar 1/3. Ou seja, 60 graus é equivalente a π sobre 3 radianos, e assim vale para qualquer valor que eu quiser encontrar. Ok? Bom, pessoal, no ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico, como queiram chamar, ele é um círculo de raio unitário, tá vendo? Aqui eu traço um círculo de raio unitário, independente da unidade que seja, mas eu sempre vou compreender como raio unitário, ou seja, a distância, o valor do meu raio vai ser sempre igual a 1, o raio da circunferência, beleza? Ele é dotado da origem O, e aqui, pessoal, essa origem A, beleza? Ela vai ser comum a todos os meus arcos. Daqui a pouco vocês vão entender isso aí, ó. E os arcos que eu for medir no sentido, lembrando do relógio, o sentido horário é nesse sentido aqui, né? E no sentido anti-horário é voltando. Então, quando eu estiver no sentido do relógio, ou seja, no sentido horário,
vai ser os valores dos meus arcos, ou seja, os meus ângulos negativos. Quando eu estiver no sentido contrário ao do relógio relógio de ponteiro, claro, eu vou ter meus arcos, meus ângulos positivos. Beleza? Pessoal, no círculo trigonométrico, a gente trabalha ele em quadrantes. Os quadrantes é quando a gente divide o círculo trigonométrico em 4 partes. Como a gente trabalha nele os valores positivos no sentido anti-horário, então meu primeiro quadrante está aqui, ou seja, cada quadrante é referente a 1/4 do meu círculo. Então aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e o quarto quadrantes. Ok? Pessoal, quando eu quiser saber o arco, ou seja, a medida desse meu arco no ciclo trigonométrico, vamos supor que eu quero saber um arco de 120 graus. Então, ó, como aqui é a origem, todo o ângulo vai partir desse meu ponto A. Todo o meu arco vai partir do meu ponto A. Então, se ele é 120, 120 é positivo, vai ser no sentido anti-horário. Então, eu parto daqui até chegar no ângulo no ponto referente cujo arco mede 120 graus, ou seja, o mesmo valor do meu ângulo central. Beleza? Já se eu quiser menos um ângulo negativo, como nesse exemplo aqui do menos 45, eu vou partir da minha origem e vou no sentido anti-horário até o meu 45 graus. Então, aqui, pessoal, é tanto o ângulo zero quanto o ângulo de 360 graus. Mas, aos poucos, quando a gente for trabalhando, vocês vão entendendo direitinho essas nomenclaturas todas. Não se preocupem, não. Ok? Bom, pessoal, a gente tem, como a gente já falou de arcos, já falou de quadrante, a gente também tem arcos côngruos. Bom, pessoal, basicamente, arcos côngruos é quando a diferença entre eles vai ser igual a um múltiplo de 360. Então, como nesse exemplo aqui, ó, ou quando eu estiver trabalhando, se eu estiver trabalhando em graus, a diferença entre eles vai dar 360 vezes k. Ou seja, quando eu multiplico um número por um certo k, vai dar sempre o múltiplo dele. Como, por exemplo, 3 vezes k. Se k for 5, 3 vezes 5, 15. Vai dar um múltiplo de 3. Se k for menos 5, vai dar menos 15. Menos 15 é o múltiplo de menos 3. Lembrando que esse k, pessoal, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Esse múltiplo dele, beleza? Então, trabalhei em ângulo, eu vou trabalhar em graus, desculpe, eu vou trabalhar com 360 vezes k. Quando eu estiver em radiano, como 360 é igual a 2π, então vai ser 2π vezes k, 2kπ, ok? O que isso quer dizer, pessoal? Se a gente tem os ângulos de 60 graus, de 420, 780, de menos 360, esses 4 ângulos eles são côngruos, porque a diferença entre eles é igual a 360 vezes algum número. Aqui, ó, 60, quer ver? Ó, 420, ele vai ser 60 mais 1 vezes 360, porque 360 mais 60 é igual a 420. Então, pessoal, o que isso quer dizer no meu ciclo trigonométrico? Que tanto 60 graus quanto 420 aqui, ó, tá vendo? Essa abertura aqui tem 60 graus. Ou seja, a distância de A até M, o arco AM, ele mede 60 graus. Além de medir 60 graus, ele também, no ciclo trigonométrico, vale lembrar, ele vai medir 420 graus. Por quê? Para eu fazer chegar a 420 graus, eu tenho que pegar um ângulo de 360, ou seja, uma volta inteira. Então, eu saio do A, vou no sentido anti-horário, volto para o próprio A, e vou ter que andar mais 60 graus. Então, eu ando até aqui. 780, pessoal, é a mesma coisa que 60 mais 2 vezes 360. Então, 360 eu vou dar 2 voltas e andar mais 60. Basicamente, isso que são ângulos, são arcos côngruos, ou seja, o X, o Y, o Z e o W, eles são arcos côngruos. Aqui, pessoal, é o negativo, tá vendo? Menos 360 é como se eu desse no sentido anti-horário uma volta de 300 graus. Vocês vão reparar que se eu der uma volta de 300 graus, eu vou parar aqui no próprio M, porque M é 300. Então, para chegar no 360, falta 60, então eu paro aqui nesse ângulo de 60 graus. Ok? Bom, pessoal, para eu calcular a menor determinação de um arco, eu posso calcular a menor determinação de um arco não negativo e de um arco negativo. Se eu quiser saber a menor determinação, ou seja, o menor número que representa o meu arco positivo, o meu arco não negativo ou positivo, tanto faz. Por exemplo, se eu quiser saber a menor determinação positiva de 770 graus, eu vou pegar 770, dividir por 360, dá 2, com o resto 50. Então, a menor determinação vai ser de 50 graus. Por quê, pessoal? Eu não tenho como representar 770 graus no ciclo trigonométrico. Por quê? O ciclo trigonométrico, o maior tamanho é 360. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular
como o resto é 2, então vai ser 2 voltas mais 50 graus. Então, 50 graus aqui, ó, ele vai representar tanto o ângulo de 50 graus, quanto 360 mais 50, 410 graus, quanto o de 770 graus, assim como aconteceu no ângulo de 60 anteriormente. De forma parecida, para a gente encontrar a menor determinação positiva de um arco, o que a gente vai fazer? Dividir o valor absoluto da medida do arco em graus por 360, ou seja, a gente vai dividir o módulo desse número e pegar o resto e subtrair de 360. Assim, a gente vai obter o menor valor da determinação. A gente quer saber, encontrar a menor determinação positiva do arco menos 430. Como é que eu faço? Eu pego 430. De menos 430, eu pego o módulo dele, divido por 360 e pego o resto. Beleza? Ó, 430 por 360, resto 1. Então, aqui, resto 70. Peguei 360, diminuí de 70. Então, quer dizer que a menor representação positiva para o meu arco de meu ângulo de menos 430 graus é 290. Beleza? E como é que a gente faz para expressar a expressão geral de um arco, pessoal? O que é? É qualquer expressão que forneça todos os arcos côngruos a M. Côngruos, por exemplo, peguei um arco, todos os arcos côngruos a ele, incluindo ele mesmo. Ou seja, que vai fornecer todas as determinações do meu arco. Como é que a gente faz, pessoal? A gente pega esse arco, tá vendo? Se a expressão for dada em graus, vai ser A, o meu ângulo alfa, dado em graus, mais 360 vezes K. E se for dado em radianos, vai ser A mais 2kπ em radianos. Como é que a gente faz, por exemplo, pessoal? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó? Cada volta no sentido anti-horário na circunferência, a gente vai acrescentar 360, ou seja, 2π, e cada volta na circunferência no sentido horário vai diminuir 360. Eu quero saber o arco de 1120 graus. Pego 1120 dividido por 360, dá 3 com o resto 40. Então, a menor determinação do meu ângulo alfa, ou seja, de 1120, vai ser igual a 40 graus. Então, se eu quiser representar 1120 graus no meu ângulo, no meu ciclo trigonométrico, eu posso simplesmente representar ele pelo ângulo de 40 graus. Beleza? Bom, pessoal, já nas funções trigonométricas, vamos ver um pouquinho aqui sobre funções trigonométricas aqui, para a gente partir para funções trigonométricas um pouquinho, para a gente partir para as equações e depois voltar para as funções de maneira generalizada. Elas são definidas, pessoal, a partir de segmentos traçados no círculo trigonométrico. Já as funções seno e cosseno, por exemplo, ó, a gente sabe, o seno, pessoal, ele é correspondente ao eixo x e o cosseno ao eixo y. Então, pessoal, a gente costuma falar cosseno com sono. Quem está com sono fica deitado. Seno sem sono. Quem está sem sono fica em pé. Entre aspas, né? Então, seno é o eixo x, ou seja, o eixo das ordenadas, e cosseno é o eixo y, seno é o eixo x, o eixo das ordenadas, o eixo y, e cosseno é o eixo x, o eixo das abscissas. Então, pessoal, se a gente pega esse ponto P aqui, ó, nesse caso, quem vai ser o seno do meu ângulo alfa? Quem vai ser o seno? Vai ser a ordenada do ponto P, ou seja, o meu P1 aqui, ó, o meu eixo x. E o cosseno, quem vai ser o meu cosseno? Vai ser a abscissa do ponto P. Tá vendo aqui o ponto P? Ó? A sua abscissa vai ser o ponto P2, então vai ser esse valor aqui. Beleza? E além disso, pessoal, o sinal do seno, ele vai ser positivo aqui, ó, acima do eixo x, tá vendo? O sinal do seno vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrantes. Beleza? E vai ser negativo no terceiro e no quarto. Já o cosseno, ele vai ser positivo no meu primeiro e no quarto quadrante e negativo no meu segundo e no meu terceiro quadrante. Mas não se preocupe que na hora dos exercícios a gente vai captando melhor essas informações. Já na tangente, pessoal, os sinais vão ser positivos nos pontos no primeiro e no terceiro quadrante, aqui, tá vendo? Primeiro e terceiro, e vão ser negativos no segundo e no quarto quadrante. Pessoal, e a tangente, ela só vai existir quando o meu ângulo for diferente de π sobre 2, ou seja, quando ele for diferente de 90 ou um de seus, ou toda a volta, todo o ângulo que é 90 mais ele. Esse mais k vezes π quer dizer aqui, ó, esse, por exemplo, se for k igual a 1, por exemplo, aí vai ficar
π sobre 2 mais π, que vai dar 3π sobre 2. Então, ele vai recair aqui e a tangente não existe, beleza? Então, todos esses casos, a tangente não existe. E aqui, pessoal, no intervalo de variação, a gente vê que, ó, as funções, elas podem variar. A função seno, ela pode variar, tá vendo aqui, ó, desse valor até esse valor, ou seja, ela pode variar de -1 até 1. A função cosseno, ela também pode variar de -1 a 1, porque ela só pode ir de uma extremidade do círculo trigonométrico à outra. Então, como o círculo tem raio 1, ele pode ir de -1 até 1, tanto para o seno quanto para o cosseno. Já a tangente, pessoal, como ela é segmento de reta que tangencia a circunferência, ela pode assumir qualquer valor real. Beleza? E aqui, pessoal, a gente vê algumas relações entre as funções trigonométricas, ok? Isso aqui é importante, pessoal, para a gente, quando for resolver alguns exercícios, quando a gente tiver que fazer uma mudança de variável. Quando chegar algum problema, vocês veem. Aqui a gente tem que a tangente é o seno sobre cosseno, cotangente é o inverso, e a tangente é 1 sobre a cotangente também, beleza? A gente vê que a secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno. E a gente também tem, pessoal, lembrem sempre da relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa é mais cosseno de alfa, quadrado de alfa é igual a 1. Isso aqui, pessoal, ajuda muito a gente a resolver problemas, como, por exemplo, quando a gente chegar lá que tiver uma equação trigonométrica, que a gente tiver, por exemplo, seno e cosseno na mesma equação, a gente, para facilitar a vida, a gente transforma o seno em cosseno ou transforma o cosseno em seno, o que for mais conveniente para a gente poder trabalhar. Ou seja, a gente quer trabalhar em uma única variável. A gente vai utilizar a relação fundamental para fazer essa substituição. Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu passar o cosseno para lá, ó, quer dizer que o seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Ou cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Beleza? E aqui, pessoal, dessa última relação aqui, ó, a gente dividindo tudo por cosseno ao quadrado de alfa e seno ao quadrado de alfa, a gente vai obter que 1 mais tangente ao quadrado de alfa é igual a secante ao quadrado e que 1 mais cotangente de alfa é igual a cossecante ao quadrado. Pessoal, essas relações aqui, ó, eu sei que é um pouco confuso, mas é importante que vocês lembrem delas, principalmente a relação fundamental, porque em alguns exercícios a gente vai precisar utilizar e aí vai ter que lembrar mesmo, decorar mesmo, infelizmente, ok? Então aqui, pessoal, a gente pode ver esses exemplos aqui, ó, como a gente usa as identidades trigonométricas e as relações entre elas para resolver ou simplificar algumas expressões. Como nesse exemplo aqui, ó. Sendo tangente de alfa igual a 4 sobre 3, vamos determinar o valor disso aqui, ó. 4 seno de alfa mais 5 cosseno de alfa, como está aqui, beleza? Pessoal, se a gente dividir em cima e embaixo por cosseno de alfa, a gente vai obter, ó, a gente pega e divide em cima e embaixo por cosseno de alfa, beleza? Então, aqui vai ficar, ó, seno, 4 seno de alfa sobre cosseno de alfa, vai ficar 4 vezes a tangente de alfa. 5 cosseno de alfa dividido por cosseno de alfa vai ser 5. Embaixo, seno, 5 seno de alfa dividido por cosseno de alfa vai ficar tangente de alfa e cosseno de alfa 8 cosseno de alfa dividido por cosseno de alfa vai ficar apenas 8. Agora, pessoal, a gente pode substituir a tangente de alfa por 4 sobre 3 e a gente vai concluir que tudo isso aqui, substituindo, é igual a menos 31 sobre 4. Pessoal, isso aqui foi importante a gente lembrar porque ó, a gente partiu do seno, dividiu todo mundo por cosseno, porque a gente, além de eliminar esse cosseno aqui, ó, cosseno de alfa, tá vendo? A gente transformava esse seno aqui em tangente e esse aqui também em tangente. E a gente já sabia quanto era a tangente de alfa, que era igual a 4/3. Então, pessoal, sempre nos problemas vai aparecer essas questões de manipulação, que é importante vocês lembrarem dessas relações aqui, ó, dessas identidades trigonométricas, para poder responder esse tipo de questão e não ficar lá amarrado. Às vezes a questão é simples, mas por você não lembrar essa identidade, você acaba não conseguindo sair. Ok? Então, pessoal, a gente chega já em equações trigonométricas. As equações fundamentais são a seno, cosseno e tangente. Bom, pessoal, na equação seno, o seno de x ele vai ser igual a seno de alfa. Se acontece isso aqui, ó, o x vai ser igual a mais 2kπ e o x vai ser também igual a π menos a mais 2kπ. Ou seja, pessoal, se eu tiver, por exemplo,
Deixa eu colocar um exemplo aqui para a gente facilitar a nossa vida e vocês conseguirem visualizar melhor. Como nesse exemplo aqui, ó, pessoal, seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, pessoal, isso aqui seria um exemplo bem fácil. A gente tende a perceber, ó, a gente sabe que o seno, o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus, beleza? Porém, será que é só esse ângulo, já olhando para o ciclo trigonométrico, cujo seno é igual a raiz de 2 sobre 2? Vamos voltar lá para o exercício para a gente ver. Ó, a gente viu que quando na função seno, ó, tá vendo? A gente vai considerar o meu alfa e o meu π menos alfa, beleza? Então, as soluções vão ser o alfa, mas, além do alfa, vai ser o π menos alfa. Então, aqui, pessoal, se a gente olhar para aqui, ó, essa solução vai ser quem? Ó, 45 e o meu 45 vai ser o meu alfa, certo? Além disso, eu vou ter o π menos alfa, que é quem? Π vai ser 180 e o alfa vai ser 45 menos 45. Ou seja, o meu alfa também vai ser igual a... Desculpe, a minha outra solução também vai ser igual a... Deixa eu apagar aqui. 180 menos 45, 135 graus. Beleza? Então, quando o seno de raiz de 2 sobre 2 é igual a 45, eu tenho que considerar, além do 45, também 180 menos ele, na função seno. Por quê, pessoal? Vamos ver aqui. Ó, se a gente observar, o 45 está aqui, ó, beleza? Certo? Porém, pessoal, a gente sabe que a gente tem o correspondente do meu 45 também, ok? Então, eu tenho que pegar como também o outro valor, rebatendo o meu 45 aqui nesse outro quadrante. Então, quando eu rebato aqui, esse ângulo aqui também vai ser de 45 graus, ok? Porém, pessoal, a minha resposta então vai ser quem? Se aqui é 45, aqui é 180, tá? A gente sabe que é meia volta da circunferência. Quem vai ser esse ângulo aqui? 180 menos 45 vai ser 135. Como a gente viu que na função seno, os valores acima do meu eixo x, ou seja, no primeiro e no segundo quadrante, são positivos, então aqui vai ser mais e aqui mais. Então, quais vão ser as soluções para seno de x igual a raiz de 2 sobre 2? Vai ser, solução, vai ser ou 45 e 135 graus. Beleza? Se eu quiser converter isso aqui para radiano, pessoal, 45 é a metade ou a quarta parte de 180, ou seja, 45 é 180 sobre 4. Como 180 é igual a π e 45 é 180 sobre 4, quer dizer que 45 graus em radiano vai ser π sobre 4. E o 135, pessoal, quanto vai ser? Ó? Se o 45 é π sobre 4, então, ó, de 0 a 45, ó, vai dar 1, 2, 3. 135 é igual a 3 vezes o 45. Então, vai ser 3 vezes o π sobre 4. Beleza? Então, na função seno, pessoal, eu vou considerar o meu valor e a sua imagem rebatida também no segundo quadrante. Vou considerar o valor positivo. Nesse caso aqui vão ser os dois positivos. Já na função cosseno, pessoal, se eu encontrar a resposta, eu vou ter também, além do meu alfa, eu vou ter também o menos alfa mais 2kπ mais 2kπ. Então, por exemplo, se eu encontrar, como eu fiz com um exemplo com seno, cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2, como a gente acabou de fazer com seno. A gente sabe que o ângulo cujo cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2 é 45. Porém, a minha resposta não vai ser somente o 45, vai ser o 45 e o menos 45, ou seja, vai ser π sobre 4 e menos π sobre 4 também. Beleza? Já na tangente, pessoal, a gente vai considerar já na tangente, a tangente do meu valor
vai ser igual à tangente do ângulo, tá vendo? A tangente de x vai ser igual à tangente de alfa, se somente se o meu x for igual ao meu alfa mais o mais capita, ok? Porém, pessoal, quando a gente chegar em função trigonométrica propriamente dita, a gente vai estudar isso com um pouco mais de profundidade. E aqui é só mais para a gente dar uma introdução e ver também um pouco sobre equações trigonométricas. Quando a gente chegar mais lá na frente, a gente aprofunda tudo isso aí. Beleza, pessoal? Então, diante disso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. E na próxima aula a gente continua falando sobre funções trigonométricas e a gente vai aprender como é que a gente reduz um ângulo que está no terceiro quadrante para um que está no primeiro, o que está no segundo primeiro, ou o que está no quarto primeiro. Porque a gente vai perceber, pessoal, que trabalhar com ângulos no primeiro quadrante, ou seja, de 0 a π sobre 2, no intervalo de 0 a π sobre 2, é mais fácil do que trabalhar no intervalo de 0 a 2π. Beleza? Mas tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Então, pessoal, estuda direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima. Tchau.